De volta com o Frente a Frente para a nossa conversa hoje com o diretor-presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés. Nosso assunto é o déficit da Previdência para o regime próprio, o regime dos servidores públicos, que estávamos conversando no final do primeiro bloco. Eu pergunto, esse déficit na Previdência do regime próprio dos servidores em nível nacional, como se justifica hoje para a reforma anunciada e a realidade de Alagoas nesse contexto da Previdência dos servidores do Estado de Alagoas? Então, como eu estava falando, né, é difícil para o regime próprio, é diferente do regime próprio e do regime geral. O regime próprio, ele não tem como, o Estado não tem como emitir moeda, fazer algum imposto ou ter algum ativo, recursos para colocar ali para poder cobrir esse déficit. É diferente da União, como eu falei. E aí vem um problema, porque vou trazer agora para a Alagoas Previdência. A Alagoas Previdência hoje, ela tem cerca de 40 mil segurados, aposentados e pensionistas, e 30 mil ativos. 30 e poucos mil, quase chegando a 40 também. Então você vê que a relação entre benefício e ativos, ela está quase 1 por 1. Ela é 1 por 1. Então nessa relação faz com que o que eu arrecado de contribuição dos servidores, porque aí, diferente do regime geral, eu não posso falar no Estado ou no município que há superávit de seguridade social. Não existe isso dentro do Estado, dentro do município. Tá? Você tem a parte da Previdência, que hoje ela é separada da assistência à saúde, da assistência são fundos totalmente diferentes dentro do Estado. Então não tem como cobrir da Seguridade Social e jogar ali dentro. Isso aí eu não posso. Não existe dentro do Estado, dentro do município. Então quem tem que cobrir, na verdade, são receita do Tesouro. Então, do Estado, nesse caso do Estado. Então, o Estado tem que cobrir esse déficit. Então, ele tem que tirar de algum lugar. No caso da Alagoas Previdência, eu vou dar um exemplo, por exemplo, esse ano, o Estado teve que cobrir R$ 1 bilhão. Cobrir, quando eu falo cobrir, é porque eu tinha algumas receitas. A receita da Alagoas Previdência, ela vem basicamente das contribuições dos servidores e da parte patronal. Então, os servidores contribuem com 11% e o Estado contribui com 22%. Mas essa contribuição, por exemplo, a gente sabe que dos servidores é feita. E o Sim. Estado, até então, cumpria com a sua parte? Sim, ele cumpre com sua parte. O que acontecia antes de 98? Então, como antes de 98 existia uma caixa única, então essa caixa única, toda a receita, antes de 98, e lá o passado, não se fazia nenhum tipo de equilíbrio financeiro, e hoje tem a questão atuarial, que é muito importante para a gente saber o quanto a gente vai gastar, qual é o custo previdenciário. Não se fazia isso antes. Era algo aleatório. Isso. Depois de uma primeira reforma lá atrás, em 1998, isso foi exigido constitucionalmente. Então, a emenda constitucional número 20 veio exigir tanto o caráter contributivo, obrigar os estados também a contribuir, também a ser solidário. E quando a gente fala solidariedade dentro do regime de previdência, a gente está falando que todo mundo tem que participar. Então, se há déficit, por isso que hoje também os inativos, os pensionistas, acabam contribuindo. E quanto aos servidores que estão aptos à aposentadoria, por exemplo, qual é o montante aqui em Alagoas? Sim, hoje a gente tem aí um percentual altíssimo, tá? Então, a gente já tem, que eu vou chamar de elegível, né? E quando eu falo elegível, são aqueles até que já estão recebendo um abono permanência. O que é esse abono permanência? É aquele que já tem o direito adquirido a se aposentar, já preencheram todos os requisitos para aposentadoria e continuam na atividade.
eles optam por estar na atividade e recebem um abono permanência. Então, para você ter um exemplo, desses 30 e poucos mil, 20% hoje já são elegíveis. Quer dizer, cerca de quase 7 mil pessoas, servidores, já estão. Hoje, se tiver essa corrida, né, por causa da reforma, né, se a reforma falar assim, ó, eu não vou assegurar direito adquirido de ninguém, amanhã eu estou encrencado, eu aumento esse déficit que eu te falei de 1 bilhão, ele vai aumentar de um mês para o outro em 300, 400 milhões. E 30%, 40% a minha folha de inativo. Quer dizer, a minha folha, ela de uma hora para outra, ela explode. Naturalmente, a folha de inativos está sempre oscilando para mais, né? Sim, na relação sim. com ativos. Isso. Né? Por quê? Porque, na verdade, se faz menos concurso, se ingressa no Estado... A lei de responsabilidade fiscal hoje é impeditiva, né? Isso, é uma outra questão que realmente vem fazendo que essa rotatividade, né, nesse modelo existente de repartição simples, façam com que cada vez mais esse déficit vai ser crescente. Por quê? Porque eu tenho menos ativo que contribui, eu tenho mais aposentado, né? Para você ter uma ideia, em menos de 10 anos eu vou ter metade dos meus ativos hoje com condições de se aposentar. E todos os aumentos, reajustes, incidem sobre ativos e inativos? Exatamente. Por quê? Porque ainda um grupo enorme ainda, porque existe ainda a questão da paridade. Né? Qual é a paridade? Então, todo aumento que eu dou para o ativo, eu tenho que estender para os inativos. Então, não tem como você dissociar isso. Então, na hora que você dá um aumento para o ativo, isso reflete naquele déficit que eu te falei, de 1 bilhão. Então, se eu der qualquer reajuste, por exemplo, uma categoria que tem bastante servidores, vamos falar, eu dei um reajuste para professor, né? Lógico que a gente quer dar, o governo quer dar, é bom para ele politicamente, mas na hora que ele faz o impacto financeiro e o impacto atuarial, isso aí pesa muito, porque hoje ele paga 1 bilhão a mais, ele tira de algum lugar para botar 1 bilhão. E se ele der esse reajuste, ele vai ter que botar mais 100, 200, 300 milhões ali. E esse é o impacto. No final de 2016, agora, o governo fez uma segunda chamada, né, para pensionistas que foram convocados. Qual foi o objetivo dessa convocação? Lá na Lagoas Previdência, quando eu ingressei, eu tinha alguns objetivos e um deles é realmente fazer alguns ajustes, não só de gestão, né? Eu estou criando um programa de educação previdenciária, né? Essas entrevistas até faz parte desse programa, né? Você tem umas metas para fazer seminários, fazer palestra, fazer cursos de educação financeira. Você tem a questão da governança corporativa, blindar, dar mais transparência, publicar no site tudo que se é relacionado à gestão. E outra coisa também é ajudar o Estado a fazer o ajuste fiscal. Né? A gente tem que também tentar verificar. A gente tem um cadastro muito inconsistente aqui no Estado de Alagoas. Sempre foi inconsistente. Sempre foi. E outra coisa que eu notei quando eu cheguei aqui é que os recadastramentos que fizeram aqui, eles não tiveram resultado. Por exemplo, o último que teve aqui, que eu soube, foi em 2009, mas não ajudou na base cadastral, não ajudou a limpar realmente o que tinha que ser limpo. O sistema parece que fica intocável, não é? Exatamente. Então, a gente criou um sistema, um novo sistema, sabe, praticamente sem custo. A gente está fazendo esse novo banco de dados. É importante o senhor falar sem custo, porque esses recadastramentos anteriores eram a valores exorbitantes para não dar resultado. A gente está fazendo in-house, tá? Com nossa equipe. A gente está fazendo a gente está
tá gastando, mas a gente gastou em equipamento próprio nosso, biométrico, porque essa questão da prova de vida. Vou dar uma ideia, a gente agora, nesse recadastramento que a gente está fazendo de pensionista, a gente pegou uma pessoa que já está falecida desde 2009. Como essas pessoas sobrevivem ao sistema? Exatamente. Então, eu me pergunto, né, por que há falhas dentro do sistema que permite essas fraudes, vamos dizer mas assim. o sistema ele é operado, né, por Sim, humanos. não, O sistema com não certeza, trabalha com sozinho. certeza. Se uma base de dados não for informada, o sistema desconhece, né? Passa a Exatamente. desconhecer. Né? Então a gente tem que tratar isso. A gente acredita que tem muita coisa nessa folha. Então a gente está fazendo um tipo de recadastramento in-house, não só de prova de vida, mas de cadastro e financeiro, tá? Porque a gente pode ter, a gente já detectou algumas falhas e algumas pessoas que não comparecem para comprovar realmente que tem direito ao benefício. Então, isso tudo vai por ralo. Vai por ralo porque a Previdência, eu digo assim, ela não é problema, ela é solução. As pessoas precisam, os servidores precisam, mas tem que dar a quem tem direito. Quem não tem direito não tem que receber. Está tirando de quem tem. Exatamente. Exatamente. Então, a gente está fazendo esse tipo de recadastramento, a gente sabe que a gente vai chegar aí Qual é a previsão de conclusão para esse cadastramento? Eu acho que a gente chega aí, tirando dessa base que a gente hoje tem, que eu acho que ela está tem muita gente falecida, a gente consegue tirar aí uns 15% a 20% desse quantitativo. E isso se traduz em receita? Isso equivale a 3% da folha. 3% da folha. Em números que a gente já fez essa previsão pela média. A gente vai conseguir aí tirar uns 50 milhões. É substancial para um Estado 50 pobre, milhões. que Exatamente. qualquer, o mínimo que seja, é necessário. A gente consegue tirar 50 milhões por ano dessa folha, a gente acredita. Você tem uma ideia, a gente está também com um trabalho lá e nós fizemos 4 mutirões de combate à fraude. Sim, sobre este assunto tem dados novos, né? Mas a gente vai abordar no próximo bloco. Tá ótimo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.